turma, sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência. Que bom estar de volta aqui com vocês, né? Estamos iniciando mais um ano letivo e eu desejo a todos um ano muito proveitoso, muito abençoado e de muita aprendizagem. Precisamos focar nesses horários, né, de estudo, tanto lá na escola de vocês, como nesse momento aqui conosco. É muito importante participar e é muito importante estar, né, bem ligadinho nisso que nós vamos apresentar. Então, aí eu já vou dando logo uma dica antes de começar. É importante que vocês estejam aí com um caderno, com um lápis, para fazer algumas anotações. Às vezes, são até pedidos que nós vamos fazer aqui. Vamos começar? Então, aqui a nossa aula de ciência, eu sou a professora Isabel Borges e vamos estar esse ano aí, ó, trabalhando com esses conteúdos de ciência. Então, é importante a gente saber que vocês têm esse momento na TV, mas vocês depois, né, assim que estiverem todos enturmados, vocês vão poder baixar o aplicativo e participar conosco no ao vivo, onde vai ser muito importante que vocês estejam lá no chat conversando conosco. Então, é muito importante também saber que se vocês quiserem assistir essa aula depois, vocês podem ir no repositório do aplicativo ou buscar aí no YouTube, né? E aqui também nós contamos, né, com a questão aí da nossa querida Helena, que está fazendo aí, né, todo esse trabalho aí de trazer a vocês para próximo da nossa aula, de todo o nosso conteúdo que nós vamos apresentar aqui, através aí dos sinais. Então, fica ligadinho e chama alguém aí também para participar da nossa aula, chama a família. Então, é importante saber que, depois que vocês baixarem, né, para vocês baixarem aí o aplicativo, vocês vão ter aí o QR Code. Então, assim que vocês estiverem enturmados, a gente vai poder fazer. Então, esse QR Code que fica aqui, né, aqui vocês vão poder rapidinho participar desse nosso momento ao vivo. Eu trouxe para a gente conversar como é que vai ser as nossas aulas. Então, o que é que acontece, professora? Pode ser que alguns de vocês não tenham participado do ano passado. Então, nos nossos encontros teremos. O que é que a gente vai ter? Apresentação do tema de cada trilha. Então, nós selecionamos aqui o que é mais importante em cada trilha e vamos apresentar para vocês. Temos também o momento mão na massa, onde a gente vai muitas vezes construir aqui. Eu construindo daqui e vocês aí da casa de vocês. Quando acontecer isso, eu vou pedir material com antecedência. Vamos também fazer demonstrações de experiência e apresentação de modelos relacionados ao conteúdo que a gente está conversando, ok? Também vamos ter momento de entrevistas e visitas fora aqui desse nosso estúdio, onde nós vamos ter a oportunidade de trazer, né, muita coisa interessante relacionada também ao conteúdo. Isso é a maneira que nós vamos apresentar. Mas vocês estão sendo convidados. Então, olha aí, eu vou fazer agora alguns convites. Primeiro, a interagir no chat. É muito importante interagir no chat. E a primeira coisa é se identificar. Colocar seu nome, colocar o nome da sua escola, para a gente poder saber de onde vocês estão falando, para a gente poder conversar aí com o pessoal, com os professores de vocês, da escola presencial, com os gestores, agradecer aí o incentivo que estão dando aí a vocês. O que é que nós vamos ver mais? A questão, lá no chat vocês vão poder expor as dúvidas, vocês vão poder fazer perguntas, vocês também vão poder contribuir com alguma informação relacionada ao nosso tema. Também, durante as nossas aulas, nós vamos fazer alguns questionamentos, alguns quizzes. São perguntas rápidas, onde vocês têm a opção aí de responder através de uma numeração ou através de letras. Também a situação problema. O que é isso, professora? São perguntas onde a gente vai apresentar assim no início da nossa aula e durante a aula você vai ter informações para responder com propriedade esses questionamentos, né? Também algumas atividades. E, por fim, a questão aí de realizar e organizar os pedidos para as aulas seguintes. Então, veja que interessante aí a questão que eu estou convidando vocês. Algo bem interessante que sempre vai aparecer nas nossas aulas é essas campanhas, né?
o que a gente vai fazer em relação a cada mês. Estamos no mês de fevereiro, e esse mês de fevereiro, em relação aí à saúde, o bem-estar, né, nós vamos fazer aí essa campanha, que é o fevereiro laranja e roxo, onde nós vamos falar sobre o combate à leucemia e também a conscientização e prevenção ao lúpus, à fibromialgia e o mal de Alzheimer. Para que, professora, a gente está falando isso? Nós queremos incentivar vocês, e vocês vão aí falar com a família, com os vizinhos, com os amigos, a respeito de algumas informações relacionadas a essas doenças, a esses males. Uma forma da gente se prevenir, ou se por acaso já apresenta algum sintoma, a gente procurar, né, o posto de saúde e tentar resolver isso o mais rápido possível. É muito importante a gente saber que qualquer doença sendo diagnosticada no início, nós vamos ter vantagem, ok? Então, agora eu vou chamar a professora Cláudia para a gente falar um pouquinho, né, professora, sobre essa questão do que é a leucemia, o lúpus, a fibromialgia e também o mal de Alzheimer. Bem, gente, tudo bem com vocês? Que bom, não é, estarmos de volta para mais uma aula aqui de ciências. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. E lembrando a vocês, todo mês nós vamos trazer para vocês a conscientização, a campanha de cada mês, a cor que representa cada mês. Então, como a professora Isabel disse, o fevereiro laranja e roxo, o laranja, o combate à leucemia, que é realmente um tipo de câncer que ataca realmente os leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. Então, vai logo o nosso alerta, porque ela começa na medula óssea e, se não tiver cuidado, ela vai tomando conta e dificultando a fabricação de glóbulos vermelhos, plaquetas. Então, tem que ter bastante cuidado a qualquer sintoma, procurar um médico, a cada ano fazer um exame de sangue, um hemograma, para ver se para detectar alguma coisa, como está, tudo isso. Então, é um momento de conscientizar e ter o cuidado na prevenção. E também o fevereiro roxo, que vem doenças autoimunes como o lúpus, conscientizar realmente as pessoas que é uma doença que não tem cura, mas ela pode ser acompanhada diariamente para reduzir um pouquinho também os sintomas que essa doença causa. Temos também a fibromialgia, que é uma doença reumática também, às vezes não diagnosticada tão cedo, mas que incomoda muito as articulações. As pessoas que possuem a fibromialgia sofrem muito de muitas dores. E também o mal de Alzheimer, que atinge mais as pessoas já numa certa idade e que antigamente nós dizíamos, fulano está caduco, fulano está caducando. Então, não é isso. Realmente é um desgaste realmente das células e que eu vou dar um alerta bem interessante para a gente ter paciência com os nossos idosos, os cuidados com os nossos idosos, porque quando começa o mal de Alzheimer, eles precisam ser acompanhados pelo médico e já tem medicamento que estaciona, não cura, mas estaciona. Então, procurar, tratar bem, que essas pessoas começam a esquecer muito, a se perder, esquecer o que aprendeu há muito tempo. Então, é realmente ter amor a essas pessoas. Então, bastante cuidado. Pois é, estamos falando, né, da questão aí de saúde. Sempre a nossa aula a gente vai começar falando nessa questão, né, o que a gente pode fazer para ter uma vida mais saudável. E aí a gente está chamando a atenção de vocês em relação à vacina. E eu tenho aqui um questionamento. Ó. Você já se vacinou contra a Covid? Então aí a gente vai conversar também a importância. Nós aqui estamos em um estúdio, né? Eu estou sem máscara, a professora Cláudia está sem máscara, porque estamos distante, né? É um espaço onde estamos só nós três. E a distância é muito mais do que 2 metros de uma para outra. Então, aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão, né, da vacinação. E aí a gente vai lembrar, a pandemia não acabou. Cuide e se cuide. Né? A gente tem que cuidar dos outros e à medida que a gente cada um está cuidando de si, também está cuidando de quem está em nossa volta. Então, continuamos a usar máscara, a questão do distanciamento, lavar as mãos, não é? A questão aí de lavar as mãos, de usar o álcool em gel, mas o mais importante aí é a questão da vacina. E também prestar atenção aí nesse protocolo de isolamento. O que é que a gente vai dizer? Se está com sintomas, o que é que a gente tem que fazer? Sem sintomas, o que é que a gente tem que fazer? Então, é muito importante que a gente
observe essas normas, essas leis, e a gente coloque essas leis em prática, né? Então, estou chamando aqui a atenção em relação a isso. Mas eu vou conversar aqui agora, mais uma vez, com a professora Cláudia, dizer assim, pois é, tem gente que não se vacinou ainda. E aí, o que é que a gente faz? Entra no aplicativo, né, do Conecta Recife e agenda. Ótimo, maravilhoso. Então, vamos lá. Quem tem o celular, rapidinho, se não se vacinou ainda, vamos buscar aí ajuda e vamos pegar o celular e agendar. Tenta agendar de todo mundo da família, para ir todo mundo junto nesse dia, não é? Em relação aí à vacina. Mas aí eu estou trazendo uma perguntinha aqui para a professora Cláudia. Professora, mas quem não tem acesso à internet, como é que faz para se vacinar contra a Covid-19? Bem, gente, quem não tem o acesso à internet, então vai nas unidades de saúde, vai acompanhado, leva o comprovante de residência, se for menor, leva o comprovante de residência dos pais, documento com foto, se identifica e aí vai marcar o dia de tomar a sua vacina. É importante lembrar que várias pessoas que já morreram com essa variante, elas não eram vacinadas. Então, pessoas vacinadas estão sendo contaminadas, mas está vindo de forma leve. Então, um grande alerta, a vacina é a solução. Então, vocês procurem vacinar realmente, que é muito importante as pessoas que procuram se vacinar, lhe protege e protege também as outras pessoas. Pois é, professora Cláudia. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão da imunidade e da vacina. Então, o sistema imunológico da gente é um sistema de defesa. O que é que ele faz? Né? Ele defende o nosso organismo contra as ações de agentes patogênicos, agentes que causam doença. Então, esse sistema da gente está no nosso corpo. E a gente adquire, daqui a pouco vai saber como é que a gente adquire esse sistema ativo, não é? E aí vem a questão das vacinas. E o que são vacinas, professora? Eu quero saber, não é, o que é que elas fazem aqui no nosso corpo. Então, vacinas, elas são constituídas, né? São substâncias constituídas por agente patogênico, que pode ser o vírus ou bactérias, vivos ou mortos, ou seus derivados, ou parte dele. Então, eles são recolhidos em laboratório, eles são manipulados e eles vão ter agora uma função diferente. Ao invés de nos, vamos dizer assim, de nos atacar, ele vai entrar no nosso corpo e vai se aliar ao nosso sistema imunológico e nos defender. Sim, mas e o que é uma doença? Então, vamos também falar a questão aí de doenças. Então, o que são doenças? Né? As doenças são distúrbios que alteram as atividades de alguns órgãos ou até mesmo de todo o organismo, normalmente originando sinais, né, e sintomas desagradáveis. Então, é algo que a gente não quer e a gente precisa se prevenir, a gente precisa se defender. Mas, para isso, a gente tem que conhecer, não é? Então, vamos falar mais. Então, existem vários tipos de imunidade. A gente vai ver que existe a imunidade natural e existe também a imunidade artificial que foi construída, que foi elaborada pelo homem. A natural, nós vamos ver aí a questão de anticorpos que são passados, né, na gravidez. Então, no momento da gestação, a alimentação da mãe, não é? A saúde dessa mãe, ela está passando para esse novo indivíduo, não é? Grandes defesas, grandes substâncias, nutrientes que vão aí ajudar a nos defender futuramente. Isso vai durar pela nossa vida inteira. A questão também do leite materno, principalmente, que é como se fosse uma verdadeira vacina aí. A questão do colostro, que seria aquele primeiro momento da amamentação. E também nós temos a natural, que são as infecções assintomáticas, que muitas vezes a gente tem, vamos dizer assim, a doença, mas a gente não está demonstrando nenhum sinal. E aí é como se o nosso corpo usasse a doença também para se defender. E aí a questão do artificial. Eu vou mostrar aqui a vocês a questão das vacinas. Então, as vacinas são manipuladas em laboratório e elas têm essa importante, né, função de nos defender, de nos proteger. A questão dos soros, como é o caso aí, né, diante de uma mordida de cobra, um exemplo, aí você vai tomar o soro e assim por diante. E a imunoglobina. Nós vamos conversar bastante ainda a respeito desses tipos de imunidade. O que é que nós temos mais?
Temos tipos de vacina. Gente, desde bem novinhos, todos nós já começamos a tomar vacina. Por isso que às vezes eu fico perguntando, por que é que esses, vamos dizer assim, pessoas que não estão querendo tomar vacina da Covid-19? Se no nosso dia a dia, nós temos aí o cartão de vacina, vocês devem ter o cartão de vacina e já estão acostumados a tomar. E que algumas vacinas, realmente, elas apresentam, né, alguns sintomas, fica com o braço dolorido, né? Às vezes até algumas crianças começam a apresentar o corpo mais, que esquenta, como se fosse um sinal de febre. Então, a gente vai ver aí que as vacinas são compostas por bactérias ou vírus, como eu já falei, né, atenuados ou inativos. E aí nós temos dois tipos de vacina, vírus, né, vivos atenuados e vírus mortos inativos. E aí a gente vai ver que são agentes infecciosos vivos, porém enfraquecidos. Nós já tomamos vacina de BCG, de cachumba, de poliomielite, né, que é aquela gotinha, a questão aí da rubéola, do sarampo. Tomamos também isso com vírus vivos atenuados, ou seja, que foi trabalhado em laboratório. E a questão aí dos vírus inativos, né? A composição da vacina contém parte ou a bactéria ou vírus inteiro, mas porém ele está morto, como a hepatite, né? A influenza, a raiva, o HPV, a difteria, o tétano. Então, muitas dessas vacinas já fazem parte do nosso dia a dia. Então, aqui, o nosso convite, o nosso chamado vamos lá, pessoal, vamos tomar a vacina. Quem não tomou ainda, vamos fazer isso, ok? O que é que nós temos mais? A gente tem que saber aí, olha, que a questão que a vacina salva vidas, né? Exemplo, eu estava no início de fevereiro com todas as vacinas em dia. Eu tive Covid, mas os sintomas foram muito leves. Por quê? Porque eu estava protegida. Então, é como a professora Cláudia falou, muitas pessoas aí que não tomaram a vacina e estão aí com sintomas bem mais graves e muitos chegando à morte, onde aí a gente vê através das reportagens, as estatísticas muito altas, né? A quantidade de pessoas, hospitais mais uma vez lotados e também a questão aí de um índice de morte também muito grande. E quando vai se fazer a pesquisa, percebe-se que essas pessoas que estão, né, muitas vezes chegando à morte, quando vão investigar, são pessoas que não tomaram a vacina ou se tomaram, não tomaram o ciclo completo. Ou seja, tomou a primeira dose e não tomou o restante, quando necessário. Então, agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né, vamos introduzir essa questão aí da nossa trilha, porque esse primeiro momento de hoje, eu elegi a gente conversar mais a respeito dessa vacina, que é muito importante para todos nós, e nós que fazemos parte da equipe de ciência, a gente acha que é um dever nosso da gente conversar aqui com vocês. Mas o que é que diz aí a trilha número 1, né? Que a gente começa hoje e a gente continua na próxima aula. Então, o homem, gente, sempre teve curiosidade em relação ao céu. Então, o homem sempre, desde o homem primitivo, ele sempre contemplou o céu, sempre teve desejo de voar. E aí eu vou chamar a professora Cláudia, ela vai dizer para a gente. E aí, professora Cláudia, o homem sempre teve, né, essa curiosidade em relação ao céu. O que é que você pode nos falar a respeito disso, né? Olha, e o homem, essa curiosidade do homem em relação ao céu, acredita-se que há 5.000 anos ele já tinha essa curiosidade de observar o céu e ver o que nele existia. Mas que na época, professora, não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Então, não dava para ele identificar realmente o que era visível, porque muitas vezes ele só era visível a olho nu. E sabemos que precisamos de todo um equipamento que possa nos ajudar. Mas ele sempre teve essa curiosidade, e essa curiosidade permanece até hoje, essa pesquisa científica, sabendo o que realmente existe no céu, no nosso universo, é uma curiosidade constante. Pois é, mas falando de céu, olha o que eu trouxe para vocês. Vocês têm observado o céu nos últimos dias? Principalmente as primeiras horas da manhã e também o final, né? A questão aí do entardecer, o pôr do sol. O que está acontecendo, né, em relação a isso? Será que vocês têm a resposta? Será que vocês estão ligadinhos
né, nos meios de comunicação que tem falado muito. Eu estou trazendo aí para vocês alguns, e no decorrer da nossa aula eu vou falar para vocês, né, o que é que nós descobrimos através de pesquisa, através de estudo, em relação a isso aí. Faz parte também do nosso tema de hoje. Mas vamos continuar. A gente está falando de céu, a gente está falando dessa curiosidade, e aí eu trouxe para vocês a questão aí do sistema solar, né? E o sistema solar, ele é um conjunto de corpos celestes que gravitam em órbita, né, em relação aí de um Sol, que é uma estrela. E a gente aí, quando a gente fala de estrela, a gente vai falar desse astro que tem luz própria, né? E o nosso sistema solar é formado por 8 planetas: o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aí, a gente vai sempre lembrar que aí, a questão aí dos planetas anões, onde a gente fica dizendo, Plutão era, agora não é mais. Então, a gente está vendo aí que não existe apenas, né, Plutão como planeta anão. Nós temos outros, temos Ceres, né, temos Makemake, então, e outros mais, são 5 aí. Então, é muito importante que vocês que têm curiosidade, que gostam dessa parte de astronomia, dá uma olhada, vão pesquisar, assistam vídeos a respeito. Tem curiosidades fantásticas. Vocês vão ver aí, e eu vou deixar aqui um gostinho para vocês irem em busca da pesquisa. Minha gente, tem planeta que tem mais de 70 luas. E aí, nós só temos uma. É interessante também, que eu quero também falar como curiosidade, existem planetas, né, que a gente vai ver que são sólidos, e tem planetas que são gasosos. Lógico que esses planetas gasosos não tem como, né, ninguém parar lá para fazer a observação, né, colocar lá a questão aí de uma pesquisa querendo pisar nesse planeta. Mas aí fica só a nível de curiosidade. O que é que eu tenho que falar mais para vocês? Então, em relação ao nosso planeta, não é? Esse planeta maravilhoso, que precisamos cuidar muito bem dele, com tudo que tem nele, não é? Porque o que tem nele é o que a gente precisa para uma vida, nós e todos os seres vivos, para uma vida, não é, saudável, uma boa. E aí eu vou colocar aqui para vocês que da Terra, né, é possível observar o céu. E com o passar dos anos, essa curiosidade, o homem começou a construir instrumentos, como o telescópio, né, que foi construído por Galileu Galilei, e começou aí, não é, um filósofo, um grande pesquisador, um matemático, e ele sempre teve curiosidade e desenvolveu. Claro que o telescópio de Galileu Galilei era bem mais simples, e aí a tecnologia vai trazendo, né, mais oportunidade dessa observação. Claro, quando eu estou na Terra, eu tenho uma observação. Agora, quando eu estou fora da Terra e olho para ela, então eu estou vendo como essa imagem que eu estou mostrando a vocês. Que essa, vamos dizer assim, essa viagem que a gente está fazendo agora nessa tela, pode estar relacionado a quê? Né? Eu posso estar com um drone, eu posso estar no avião, eu posso estar num satélite artificial, fazendo aí uma coleta. E é bem interessante que o primeiro, né, astronauta que saiu do planeta Terra para observar, chamado de Yuri Gagarin, ele saiu e só sobrevoou. E disse, não é, uma frase que vocês vão encontrar em tudo que é pesquisa relacionado a isso, né, que a Terra é azul. E a gente vai confirmar essa questão da Terra azul pela questão aí da parte que tem a água. Agora, observe essa tela que eu estou mostrando, que a gente agora vai ver as camadas da Terra e as camadas internas. Então, a partir daí a gente está vendo, ó, que cada camada, não é, não tão assim exato como nesse desenho, porque aí vamos ter algumas, aí está muito certinho, então ele tem algumas deformações. Então, aí a gente está diante do continente, estamos diante dos oceanos, e em relação à parte interna, a gente vai estudar que essa parte interna tem camadas específicas. E aí, a camada em que vivemos é a crosta, né? A crosta terrestre. Então, é nela que estamos pisando, é nelas que desenvolve aí as raízes, né? Onde também são fincados os alicerces para as construções. Mas depois nós temos o manto superior,
o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. É muito importante a gente saber essa questão dessas camadas, para a gente entender alguns fenômenos que acontecem no nosso planeta. Então, vamos continuar aí. E a gente aqui, nós estamos observando, né, que é a questão aí desse movimento da Terra, né? Esse movimento da Terra, ele vai trazer para a gente uma série de fenômenos e fatores que acontecem, como a questão dos dias e as noites, como a questão também dos meses do ano, das estações do ano, dos anos. Então, é bem interessante essa questão do movimento. Em relação ainda ao movimento, eu vou chamar a professora Cláudia, porque ela vai falar um pouquinho aí do movimento, né? E, professora, a senhora também já pode fazer suas considerações finais no que diz respeito a esse movimento. Porque, assim, a Terra ela está em constante movimento, né, professora? E esse movimento quase nós não percebemos. Então, esses movimentos trazem também situações que nós podemos trazer o movimento de rotação, de translação, e ela está em constante movimento e nós não estamos, né, percebendo de tão lento que é, mas ela não está parada no universo, isso aí nós sabemos. Mas aí eu espero que vocês continuem assistindo às nossas aulas, estamos perto de encerrar, agradecemos a participação de vocês, tchau, tchau, pessoal. Pois é, eu ainda vou completar mais alguma coisa, professora Cláudia. Nós vimos a parte interna, né? Agora eu vou apresentar as camadas externas. E na camada externa a gente vai ver que a crosta terrestre agora está sendo chamada de litosfera, toda a parte que compõe os continentes. A parte de água é a hidrosfera, né? Vamos ter também a questão do ar, a questão aí da atmosfera. E a biosfera é todo o conjunto de seres vivos que habita a litosfera, que habita a hidrosfera e que alguns têm a oportunidade também de dar uma navegada aí na questão do que diz respeito ao ar, né? Alguns animais aí que conseguem voar. Então, aí, a questão da nossa aula, né? A gente está começando o ano, estamos engrenando aí lentamente, vamos devagar. Aconselho vocês a lerem a trilha número 1. Na próxima aula a gente vai falar ainda alguns conceitos em relação à trilha número 1, né? Para que a gente possa, devagarinho, entrar em sintonia e fazer um estudo bem detalhado. Então, tem muito mais coisa a respeito dessa trilha para a gente conversar. E a resposta que eu trouxe para você, a pergunta foi, o que é que está acontecendo no céu nas primeiras horas da manhã, né, 4 horas da manhã, e no final da tarde, em relação àquele colorido exuberante. Eu vou pedir que vocês façam pesquisa, que vocês busquem informação, conversem com os amigos e na próxima aula eu trago a resposta. Então, por hoje, a gente está encerrando. Tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula.